Olá, estamos aqui mais uma vez fazendo um vídeo para o nosso canal do YouTube. Já fica o convite para que vocês se inscrevam no nosso canal, que ativem o sininho das notificações, sempre deem um like para que a gente possa cada vez trazer mais conteúdo para esse canal. E eu tô hoje aqui com uma pessoa que eu poderia falar que é um bate-papo de presidente para presidente, que é de colega para colega, mas eu acho que eu prefiro dizer que é de um fã para um ídolo. Eu tô aqui com o seu Abraão Finkelstein. Enfim, justiça. Muito obrigado por me receber aqui na tua casa. É um prazer sempre estar aqui conversando contigo, aprendendo. Sabe que realmente eu sou teu fã. Tu és um bom amigo, é uma pessoa que eu tenho um grande afeto e respeito. E Feliz é uma instituição que possa ter no seu comando pessoas do perfil do João. O João é sensacional, é uma pessoa sadia de corpo e alma, um grande presidente. Uma satisfação de te receber na minha casa. Eu sempre me espelho em ti, né? Eu sempre te falei isso, né? Quando eu assumi na BAV, depois eu fui ser vice-presidente da BAV Nacional. Então eu sempre disse, pô, seu Abraão, tô seguindo teus passos. Eu me lembro que certa vez nós estávamos num evento da BAV daqui e tu me perguntasse por que eu não queria continuar sendo presidente, né? E eu te disse, João, porque tu acaba se achando o rei do pedaço e a gente esquece um pouco do nosso negócio, que é a agência de viagem. Eu não quero rachar minha cabeça. Eu vivo da minha agência e eu tenho que me dedicar a ela. Eu já dei minha contribuição à entidade que mora no meu coração, a BAV é uma parte importante da minha vida. E assim é que chegamos hoje nessa conversa que está sendo gravada para os nossos colegas, a quem saúdo. Queridos colegas, é muito bom ser abaviano. E essa semana a gente está fazendo 64 anos, né? Então a gente está tentando sempre trazer um resgate, assim, porque eu sempre conto que eu já tô velho também para BAV, eu já acho assim que eu já tenho que passar é veterano. O meu cargo, aí eu fico trazendo pessoas novas, eu acho que a gente tem que estar sempre, né, mas nunca esquecendo a história, né? Claro. Vocês que construíram. Então eu queria até contar como é que tu começou nessa história de ABAV, como é que a BAV entrou na vida de vocês? Foi assim, eu na verdade eu vinha do mercado financeiro. Eu tinha uma distribuidora de valores e atuava muito forte no mercado de valores, e foi quando eu construí meu patrimônio. Porque o turismo é uma cachaça, como nós dizemos, mas é muito difícil ganhar dinheiro com o turismo, né? Como agência, porque a gente trabalha no varejo. Depois abrimos a operadora, que passou a atender outras agências, e hoje a agência só tem algumas contas corporativas, não atende passageiros, e a operadora, que é o nosso carro-chefe, conduzido pela Tati, pela Ilana, são muito competentes. Um beijo para essas duas que eu adoro também, né? Elas são maravilhosas, filhas queridas, competentes, compenetradas, tenho muito orgulho delas. Mas que sempre foram capitaneadas pela chefe, né? A dona Nirce entrou na Mercator e ela deu uma força muito grande para que se abrisse a operadora. Então a operadora não deixa de ser uma construção feita, capitaneada pela Nirce. A Nirce é muito competente, conhece muito de turismo e emprestou com a vitalidade que ela tem, ela jogou a operadora para um patamar bem alto. Mas aí como é que tu entrou na BAV? Tu já tinha agência? Era assim, eu vinha do mercado financeiro e chegou para mim um amigo,
todo mundo deveria ter um dia um amigo como eu tive, o Gilberto Skloski, Beto, como nós chamávamos, que ele era um amigo assim tão dedicado que eu era dentista, né? E ele não se conformava que ele achava que eu era um homem de contato, que eu ficasse dizendo as maravilhas que ele dizia que eu falava e que as pessoas ficavam só. Ele disse que eu tinha que sair para o mundo e tal. Eu digo, mas o que tu pensa? Se eu vou arrumar um negócio que tu vai trabalhar. E um dia ele chegou para mim e disse assim, Abrão, comprei uma carta patente de distribuidora de valores. Digo, o que é isso? Trabalha com investimentos. Disse, olha, Roberto, eu de investimento não entendo nada. Ou sou dentista, ou vou trabalhar em quê? Ele disse, não, tu vais, já falei com a Maisonave, que era a maior corretora, tinha a Dúcio Silveira, parece, e tinha a Maisonave. E tu vai passar um mês lá para aprender. Eu fui para a Maisonave e eles foram maravilhosos, abriram as portas para mim. O Roberto Maisonave e o irmão dele, sensacional. E aí eu era dono de uma distribuidora. Aí veio como é que o turismo chegou? Foi o seguinte, eu me tornei campeão de vendas de um determinado banco. E o dono do banco era meu amigo. E ele porque queria que eu fosse para o banco. Eu disse, olha aqui, ó, fulano, tu como amigo é passável, como chefe nem pensar. E ele disse, mas se eu criar um negócio para nós fazer juntos, disse, como é que tu vai fazer um negócio com o pé rapado? Tu é um multimilionário. Disse, eu vou fazer. E um dia ele chegou e disse, vamos abrir uma agência de viagens, eu acho que isso vai pegar, o turismo no Brasil vai pegar. Tu vieram os primórdios. Que ano era isso? Que ano pode ter sido isso nesse? Não é sobre a base, não é sobre o time. A gente tem a consultoria da Nirce ali atrás ali, então... Ela quer me botar no foco da BAB, né? Mas tá indo, Mas fica eu tranquilo, tô tá indo, não nos tá bem, tá primórdios. bem. Aí acabou ele dizendo, esse negócio de turismo vai dar certo. Eu não conheço nada, não tem problema. Botou o irmão dele, menor, o Iboti, e disse, vocês vão para a Argentina. Não, mandamos uma carta para nós botamos anúncio no principal jornal de Buenos Aires e no principal jornal de Montevidéu. Procuramos um técnico em turismo que esteja disposto a viver no Brasil e etc. tal, para iniciarmos uma agência de viagens de âmbito nacional, porque estava ligado a um banco. Aí vieram uma batelada de cartas, verdadeiros tangos, né? Os caras são prolixos, né? Não se usava, não tinha as facilidades de comunicação de hoje. Então era por como é que a gente Telex? tinha telex, eu tinha um telex na agência. Eu peguei a fase do Telex. E aí fizemos, eu fui para a Argentina com ele e entrevistamos as principais pessoas cujas cartas tinham batido com o que nós queríamos. E aí chegou uma moça que era a própria expressão de turismo, uma jovem, loira, bonita, tá? Que encheu a sala de luz, né? Ela era um ser, assim, magnético.
Bom, eu, depois da entrevista, eu virei para o Iboti e disse, eu acho que terminou a nossa pesquisa. Ele disse, acho que sim. Aí trouxemos essa moça, Patrícia Arravante, já faleceu. E ela abriu a agência de viagens, porque o meu amigo banqueiro queria ter um negócio comigo. Ele bancou tudo. Bom, aí ela me perguntou assim, doutor Abraham, você quiere una agencia para atender a los amigos y los parientes o al público en general? Digo, público. Entonces, vamos arreglar isso. E ela foi a mãe da Mercator. Ela deu os princípios éticos, técnicos da Mercator. E não havia diferenciação de tratamento para amigos e clientes em geral. Era igual. Isso era ético. E isso ficou uma lição para sempre, né? E a Mercator, então, tu me perguntasse como é que eu cheguei Na BAV daí. da BAV. Então, ela disse, a primeira coisa que tem que fazer, você tem que se associar à entidade de classe. Então, qual era a entidade de classe? Era a BAV. Bom, a BAV, quando eu fui assistir a primeira reunião, eu não me lembro que local foi, mas era na sede, eu acho, do sindicato. Eu fiquei impressionado com a falta de conhecimento prático da vida das pessoas, de finanças, nada. E aí eu acabei me destacando Pela experiência que tinha. por fazer, não me fazer de interessante. Eu digo, olha, eu estou aqui para ajudar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer isso, fazer aquilo. E, inclusive, eu ajudei o Jorge Paller, que era de uma agência lá do centro, agência pequena, mas o rapaz bom, né? O pai dele era uruguaio. O Jorge, tu vai ser o presidente. Não, mas tu me ajuda. Bom, aí eu disse, Jorge, tem uma oportunidade, nós trazemos o congresso da BAV para Porto Alegre. Bom, mas a gente não tem bala na agulha. Tem sim, tem eu e tu, nossos colegas, e eu estou com um bom trânsito lá na Nacional. Eu já ia a São Paulo e tudo, me metia no negócio. E aí nós entramos como requerente ou postulante a abrigar aqui o 3º Congresso Brasileiro da ABAV. E ganhamos. Bom, esse congresso da ABAV, ele foi perfeito. Ele foi um êxito como nunca houve. Convidamos caras de diversas áreas. O pessoal teve uma visão de como estávamos encolhidos numa bolha. Se abriu um horizonte, né? E o congresso acabou sendo lucrativo. Com o lucro do congresso, não tem conversa, nós vamos ter que ter uma sede. E compramos a sede. Eu tinha, no turismo, adversários políticos. Eram 2 principalmente, que eram agentes mais antigos, que não evoluíram. Tinham nome, mas não tinham pique. E eles começaram a fazer oposição e tal e coisa. Tem que examinar se essa compra da ABAV, que não teve mexe-mexe e tal. Começaram a querer envenenar o ambiente. Mas
pessoal tinha muita confiança em mim e as pessoas que trabalhavam junto comigo disseram, também que não tem. Abrão nunca mexeu nesse dinheiro veio direto de onde estava para comprar a sede. E, de repente, nós tínhamos uma sede. A sede era boa, né? Sim, ela é linda ainda, maravilhosa. Ainda é boa, bem localizada, no centro, tal, no centro financeiro, tal. E aí, voltando à tua pergunta... Não, era isso, você vê como é que tu tinha então, entrado, de repente, eu era a BAV. Então, quando comprou a sala, tu não eras presidente ainda? Eu era presidente já. Ah, tá. Eu era presidente. Então, a minha vontade tinha peso. Eu digo, durante todo o tempo, eu tinha que torear os adversários políticos e tinha que botar um norte para a nossa entidade. Nossa entidade trabalha com um produto muito nobre, que é o passageiro. Então nós temos que estar à altura de prestar para o nosso passageiro o melhor serviço. Honestidade em primeiro lugar, correção, ética. Isso aí. E eu consegui, eu acho, ao abordar esses assuntos, porque eles não eram abordados. Quando falei em ética, seriedade, honestidade, todas essas coisas, nós passamos a discutir esses assuntos e os agentes vinham para as assembleias, para as reuniões, para conversar sobre isso e foram abrindo o horizonte, né, que nós tínhamos uma profissão maravilhosa e que nós tínhamos que estar à altura dela. Então, se alguma contribuição eu dei para a BAV, foi ter agido assim com um norte bem focado. E quando eu me afastei para trabalhar na minha agência, porque racha a cabeça, né? A gente fica encantado em poder liderar uma categoria, né? Então, eu acho que eu dei uma contribuição boa para a minha entidade, eu tenho muito orgulho da entidade, e o fato de ter gente como tu, como quem é que te antecedeu. Teve a Lúcia, teve a Rita, o Danilo. Tudo. O Danilo era do sindicato. Sabe que essa semana eu até teve uma discussão lá, que eu já nem lembro de onde é que foi a origem. Ah, não, era de uma venda através de um banco, que um banco ia vender as passagens, né? E aí começaram a discutir ali... Não, o Bradesco Turismo. Mas começaram a discutir ali no grupo do WhatsApp e eu tinha uns fax guardados que a tia Yara me entregou uma vez, que era do ano de 2000, que era quando a internet estava surgindo, né? A questão de não mais pagar comissão às companhias aéreas. E aí eu fui atrás desses recortes que eu tinha lá e estava lá. Presidente da BAV, Abrão Finkelstein. Presidente do Sindetur, Danilo. Então, olha quanto tempo que vocês já estavam trabalhando, né? E quando eu falo assim que hoje a BAV tem 64 anos, tá saudável, tá pujante ainda, né? Me cobro às vezes de fazer mais, mas tudo bem, isso é outra coisa. Eu vejo o trabalho que vocês fizeram lá atrás. Né? E o quanto que vocês se dedicaram, assim, que, né, de deixar às vezes a família de lado, o teu negócio próprio, né, para estar lá, né? A gente fala, a gente não ganha nada com isso. Não, a gente faz por amor. Tivemos um início saudável, com um norte bem traçado, discutido entre nós. Foram integradas essas pessoas que tinham pensamentos dispersos, de repente encontraram nas reuniões que nós fazíamos muitas reuniões, que eu tinha certeza que era necessário tu conscientizar as pessoas que elas tinham uma profissão maravilhosa, que a gente tinha que estar à altura. Isso surtiu efeitos, toda a dirigência que veio depois tinha a ver com esse movimento. A gente era meio assim, livre atirador, e considerava os colegas como concorrentes. Virava a cara, falava mal disso, daquilo, acabou isso, ficou uma coisa sadia. Eu me orgulho muito desse trabalho. Eu falo muito para as pessoas assim, ó, que a gente tem que também pensar
Concordo, a profissão é maravilhosa, e não só como um agente de viagem, mas como um empresário, né? Porque às vezes o problema das agências é isso, a gente vende um monte, mas o que fica para nós é bem menos. Então se tu considerar, mas entrou 10 mil reais aqui teu. Agora. Não, mas o teu é 700, 500, 1000, né? Então tem que cuidar, tu tem que pensar como um administrador, como um empresário. Eu não tenho certeza, mas eu acho que chegamos a ter reuniões sobre finanças de agências, mas eu não tenho certeza. Era uma preocupação minha, que as agências não tinham conhecimento. Como eu vinha do mercado financeiro, eu sabia como gerir o negócio olhando no resultado, na aplicação do resultado e tudo. Quase a totalidade das agências eram assim, praticamente uma aventura, que a pessoa, é bacana, a gente eu gosto de viajar. Viajar de graça, essa coisa toda, tinha essa áurea, né, de viajar de graça. Por sinal, eu fiz algumas viagens, por ser agente de viagens, eu voei no Concorde. Quando iniciou os voos Rio, Dakar, Paris, eu fui convidado pelo representante da Air France aqui, que eu não me lembro como era o nome dele, eu acho que era Miller, e fui um dos primeiros caras a viajar Concorde. Concorde é uma classe só, excelência. Meu Deus, eu sentado no Concorde, eu sei que para pegar o voo daqui, para fazer a conexão com o Concorde, teve um problemão. Uma tempestade caiu sobre Porto Alegre, fechou o aeroporto. Eu tinha o voo folgado, mas o horário foi passando, pista fechada, ninguém não chegava nem saía voo. Eu estava já desesperado. Estava casualmente no mesmo voo do Concorde, estava o Roberto Maisonave e a esposa. E eu cheguei para eles, vocês estão no voo esse da Air France? Estamos. Eu acho que nós não vamos chegar a tempo. Ele disse para mim, fica tranquilo, já solicitei para a líder um jatinho. Eu digo, Jeová está olhando para mim. E eu posso ir junto? Claro, tu vai ir conosco. E um jatinho chegou ali na frente do Salgado Filho Antigo e o casal Maisonave foi na frente e eu fui cachorrinho atrás, né? Não podia perder a carona. Mas me deu uma dor de cabeça pela preocupação de ir perder o voo e tal. Era a minha primeira viagem à Europa. E aí, me deu uma dor de cabeça incrível. Quando eu entrei no jatinho, o Roberto e a esposa na frente, eu no banco de trás, aí o cara botou uma música assim, não, isso foi já no Jumbo, mas aquela dor assim, ela continuou tal, mas eu digo, o cara lá de cima tá me cuidando. Tudo bem, velho. Chegamos, o jatinho taxiou e ficou do lado do Jumbo, porque nós chegamos em cima da hora. E subimos e o jato estava esperando, porque houve a comunicação, ele recebeu a autorização para taxiar junto ao Jumbo, e aí subimos, né, eles foram para a primeira classe, tinha a primeira classe, e eu fui para a classe econômica, e a cabeça doía, eu me sentei assim e começou o avião a taxiar, e começou uma música com Paul Morriat. Você me abusou, solido de mim abusou. Me lembro até hoje,
mas era toda orquestrada. E eu disse, ai, a dor foi passando, foi passando. Ah, que coisa boa. Eu vou à Europa, estou chegando aí. Aguardem. E nesse meio tempo todo, foram todos os continentes que o senhor já foi? Eu não. Eu devo a Ásia, eu só fui à China, Japão e não mais que isso. Mas fica a dica, né? Que o melhor remédio, então, é viajar. É muito bom. A China eu fui 3 vezes, levando missões de negócios. Deu China. Aquilo ali é da China. Tem um... Aquele objeto ali escuro é onde eles tomam o saquê, lá, a bebida deles é ritual. Ô, seu Brão, e qual é o segredo para chegar tão bem nessa idade aí? Ter uma mulher que te incomode. Não é só isso. Não, eu tenho uma herança genética privilegiada, realmente. Meus pais, como eu te falei, já eram longevos e não teriam morrido tão cedo, diria, embora minha mãe morreu com 91 e meu pai com 86, se tivesse a medicina que tem hoje. E segundo uma cartomante lá em... Eu fui a um evento de turismo em Los Angeles e era assim, americano, hora de trabalho é hora de trabalho. Todo mundo business attire, seriedade, hora de se divertir. Eles deliver the chicken, eles soltam a franga. E eu estava numa festa dessa e tinha várias atrações. Uma delas era uma evidente. Eu chamo de evidente. E eu tava com mais 5 brasileiros, nós éramos só 6. E tu não ia a esse evento a não ser convidado. E nós ficamos muito unidos e tal. Então eles foram nessa evidente, todos voltavam dizendo, não, Abraão, tu vai ter que sentar na frente dessa mulher não existe. E ela tá me olhando no canto do olho e disse, aquele é o resistente. Mulher inteligente. Aí tanto forçaram que eu fui. Você tem com aquela cara... Desconfiada. Não, pá, que saco, né, tal. Ela pegou minha mão, olhou e disse assim, eu não vou lhe contar o que eu vi na sua mão. Aí deu aquele branco geral. Não, aí os amigos estavam também por perto. Não, tem que dizer. O senhor quer saber? O senhor pediu. Tá, essa altura, confesso que eu estava com medo. Aí ela disse assim, o senhor vai morrer assassinado aos 110 anos com um tiro dado por um marido ciumento. Eu digo, fechado. Quanto é? Que morte gloriosa. Inteligente, ela virou a coisa de tal maneira que saiu todo mundo rindo, todo mundo satisfeito. Vai morrer assassinado aos 110 anos. E o bom humor, a maneira de encarar a vida positivamente. Viu? Olha o conselho da Ananice. Viva a vida positivamente, sempre com bom humor. Isso graças a Deus, eu sempre fui uma pessoa com um olhar positivo da vida, assim. Eu sei que tem muita desgraça e eu sofro com as desgraças. Estava lendo esse negócio horrível, o menino matou o outro na escola. Isso me deixa mal. Eu sou muito sensível a essas brutalidades. Mas a vida, ela não é como a gente quer. E a gente tem que fazer o possível para vivê-la o melhor possível. Tu não vai resolver. Então vive a tua vida bem e ajuda quem tu puder. Isso é importante. Não volta as costas para quem precisa. Solidariedade faz parte da tua própria saúde mental.
ser solidário. Sou solidário. E no turismo eu sempre falo, né, a gente sofre, né? Tem, como a gente conversou ali, cancelamento de companhia aérea, um hotel que às vezes não confirma. Isso, mas o hotel confirmou, mas disse que não tinha lugar, não tinha reserva. Mas no final dá tudo certo. A gente sofre, mas no final vai dar certo. Então, tenta ter essa positividade, né? Que é super importante realmente, porque... E que escola é o turismo, hein? Como a nossa cabeça evolui com isso. Eu sempre falo assim, tenham cuidado de falar na frente dos professores, mas eu sempre recomendo para os meus parceiros assim, vai viajar com teus filhos, mesmo no período escolar, porque numa viagem eles vão aprender muito mais do que na sala de aula. No currículo. Né? Às vezes eu tenho estudado com meus filhos ali, vejo umas coisas assim, tipo, o cosseno da tangente. Cara, olha a importância de saber o cosseno da tangente. Vai chegar um momento que se ele for fazer engenharia, talvez vai ter que saber, mas nesse momento, com 10, 12 anos, é hora de mas aproveitar. Mas ele podendo estar em uma viagem, no país, vendo com seus olhos. Belo conselho, é isso mesmo. Então, eu tô adorando esse convite aqui, esse momento de estar aqui, seu Abraão. Queria que tu desse uma mensagem, então, para os nossos associados, né, nos 64 anos da BAV, os parabéns para todo mundo, para todos que construíram essa história. E essa aula de sabedoria aqui que vai dar um conselho para você. Siga o conselho, porque olha só, é só história boa. O João é um querido amigo, uma pessoa que eu admiro muito, já falei isso e reitero. E eu queria dizer aos meus colegas que eu me considero um agente de viagens. Eu deixei a agência, a operadora, aos cuidados da Nice e das minhas filhas, Ilana e Tati, e ficou em muito boas mãos. Hoje a nossa operadora é uma operadora de âmbito nacional. Nós atendemos agências de todo o Brasil. Não, pode fazer propaganda, sim, pode. E isso é um orgulho que eu tenho. E devo à BAV, eu tive muita projeção nacional graças à BAV. Eu ia aos congressos, participava ativamente, ouvia a voz dos agentes do Rio Grande do Sul, fui adquirindo muitas amizades durante esse tempo, conheci pessoas fundamentais na nossa atividade, das quais eu sinto uma saudade enorme. Muitos já faleceram, mas que tempo bom foi a minha vida como abaviano. E me sinto abaviano. Tchau para vocês, queridos agentes, colegas e amigos. Então, olha só, que coisa boa estar aqui, seu Abraão. Muito obrigado por me receber, é um prazer sempre estar contigo. Eu também te admiro demais. Vem mais vezes. Venho sim. Gente, então, esse é o nosso canal do YouTube aqui da BAV. Não esqueçam de se inscrever no canal, de dar o sininho da notificação ali para que você saiba dos vídeos novos. Dê aquele like, aquele joinha e até a próxima. Parabéns à BAV pelos 64 anos.